Graças a Deus. Queridos, o título da mensagem de hoje é Mudando a Mentalidade. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Gente, que maravilha, né? Olha, tem uma palavra de Deus ao seu coração nesta madrugada de quinta-feira, e eu queria compartilhar com vocês. Eu me inspirei nesta mensagem, neste título, da última palavra que tratamos aqui, sobre transformar a vossa mente, né? Foi um pequeno texto que eu citei dentro da mensagem, mas que criou uma outra mensagem, tá? E só para começar, antes de entrarmos propriamente na palavra, eu queria que você até compartilhasse, divulgasse, em nome de Jesus, a palavra, tá? E vai curtindo aí, vai divulgando, através do Face, através do YouTube, através do 890M, aplicativo Rádio Tamandaré, também na página do ouvinte, né? Você pode acompanhar. E eu queria inicialmente ler o livro de Salmo 60, tá bom? Salmo capítulo 60, se você tem aí sua Bíblia, versículo 12. Olha o que diz aqui o texto, diz assim: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Que maravilha, hein? Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. É Deus que nos dá vitória, gente, contra o inimigo, contra todo opositor, contra toda a adversidade, tá? E creia que Deus é fiel para fazer isso na nossa vida. Mudar a mentalidade significa acreditar que Deus é poderoso para fazer isso. Querido, quantas pessoas, a mente dela ainda está ligada, sabe, a achar que Deus é Deus, ela sabe disso, mas algumas pessoas estão apegadas tanto a um movimento, tanto, querido, a algo, posso dizer, externo. Ela crê em coisas externas. Como assim, pastor? Eu vou explicar melhor para você. Ela crê no que está à sua volta, não no que acontece dentro, porque o reino de Deus não está à direita ou à esquerda, ou lá, aqui, ou lá, acolá, como o nosso Senhor Jesus mesmo disse. O reino de Deus está dentro de nós. Aleluias. Olha, diga assim comigo. Diga: o reino de Deus, pode dizer aí, o reino de Deus está dentro de nós, tá? E algumas pessoas, elas estão aí através de movimento. Ela está aí, querida, muitas das vezes, olhando o que está ao seu derredor, sabe? Decretos, profecias. Ela está muitas das vezes naquela coisa de impulso. E eu acredito em movimento, eu acredito em mover, eu acredito, querido, em profecia, acredito em sonho, acredito em revelação. Mas eu acredito que em alguns momentos, em algumas situações, em algumas circunstâncias, nós temos, querido, que olhar e observar que isso não vai mudar a minha vida. O que muda a nossa vida é nós mudarmos a nossa mente e entendermos a palavra. A palavra de Deus é que é poderosa para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para mudar a sua casa, para mudar a sua família. Esses últimos dias eu tenho sido muito exigido no que diz respeito à mente, né? Às vezes puxa um pouco mais, trabalho, muita correria, e às vezes não tem tempo nem para respirar.
E de repente eu comecei a pensar, meu Deus, o que é isso? Será que é isso que o Senhor quer para nós? E eu comecei a observar que não. Às vezes nós estamos nos desgastando, sobrecarregando, quando Deus, Ele quer sempre o melhor para nós, de acordo com a nossa mente, nele, na palavra dEle, e tirarmos o proveito, sabe? Eu não preciso estar me matando, eu não preciso estar aí, como é que eu posso dizer, torturando a minha vida, para às vezes um resultado tão pequeno. Querido, o que fazer para experimentar um crescimento saudável? O que eu posso fazer para experimentar, tá, alguma coisa que me leve a um patamar mais alto, a um nível mais alto? É o que muitas pessoas querem saber. Nós temos que começar a mudar a nossa estratégia. Às vezes a gente está batendo na mesma tecla, gente. Estamos batendo na mesma tecla e a coisa não muda. Aprendemos assim, aprendemos dessa forma, e percebemos que essa fórmula que foi aprendida só traz um resultado paliativo. O que é isso? Um resultado superficial. Sim, o nosso maior problema é reconhecer onde estamos errando. O nosso maior problema é exatamente esse, saber aonde estávamos errando. Sabemos que precisamos mudar. Essa é a realidade. E é a realidade de muitas pessoas. Só que, no entanto, não muda. A pessoa continua batendo na mesma tecla. A pessoa continua batendo, infelizmente, na mesma tecla. Ela não reconhece a realidade em que ela vive, ou que ele vive. Esse é o problema que acaba cegando muitas pessoas. A pessoa fica cega. Você nunca irá sair de onde você está enquanto você não decidir aonde quer chegar. E eu trouxe isso para mim. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o que eu quero. Querido, querida, está na hora de nós revermos os nossos conceitos. Está na hora de nós mudarmos a nossa estratégia. E olha, eu pergunto para você, aonde você quer estar daqui para o final do ano? Está acabando. Nós estamos no mês 7. E eu pergunto para você, para quem está vendo, independente do momento que você vai ver esse vídeo, do momento que você vai ouvir essa palavra, sabe o que acontece? Acontece que passa o tempo, passa as semanas, passam os meses, passam os anos, e a pessoa na mesmice, né? A vida dela não progride, ela continua a mesma pessoa, a mesma vidinha, a mesma situação, em casa, nas finanças, no chamado ministerial, na vida espiritual, na vida sentimental. Elas são pessoas frustradas, né? Elas são pessoas frustradas que deram, por algum momento, né, um crescimento em alguma área da vida e de repente travou. De repente ficaram ali, apáticas, né, estagnadas no tempo. Nós não podemos mais continuar desse jeito. Gente, você sabe que existe muitas das vezes, na mente da pessoa, estou falando de mentalidade, uma atrofia, sabe? A pessoa fica com a mente atrofiada. E, inclusive, o apóstolo Paulo fala isso de mente cauterizada, tá? O que é ter uma mente cauterizada? Algumas pessoas já ouviram essa expressão, né? Algumas mulheres, inclusive, fazem cauterização do cabelo, sabe? Às vezes, algumas mulheres fazem uma cauterização
no útero. Existem várias situações. E espiritualmente falando, nós vamos falar sobre o que significa ter uma mente cauterizada. O que significa? O que nós entendemos? A consciência cauterizada é mencionada lá em 1 Timóteo 4, versículo 2. Timóteo, capítulo 4, verso 2. Olha, dá uma olhadinha, por favor. Você pode localizar? Entenda bem. 1 Timóteo, capítulo 4, fica no Novo Testamento, tá? Para que você possa entender em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encontrei aqui na minha Bíblia e diz assim o texto, olha. Glória a Deus. Ele diz, aqui no capítulo 4, no verso 2, o seguinte: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Paulo fala sobre aqueles cujas consciências foram cauterizadas ou tornadas insensíveis. E sabe mais? Da mesma forma em que a pele de um animal marcado com um ferro, tá? Em brasa, você já viu isso? Geralmente se marca o gado, algumas ovelhas. O fazendeiro geralmente ele faz isso, coloca um ferro que tem uma haste, que tem uma base arredondada com um símbolo ali, com as siglas, né, iniciais do nome, e ele cauteriza, ele marca ali a pele do animal e se torna insensível à maior dor. Para os seres humanos, ter a consciência cauterizada é um resultado do pecado, é resultado de dúvidas, é resultado, gente, muitas das vezes, daquela pessoa que acostumou com aquela situação. Ela ficou na zona de conforto. Ela ficou na zona de conforto, sabe? Eventualmente, ela fica adormecida. O senso moral do certo, do errado, da insatisfação, da indignação, fica adormecida, amortizada. E a pessoa se torna insensível. Ela continua ali, ela sabe que tem que mudar, mas não muda. E às vezes ela fica pedindo a Deus para Deus agir na vida dela, mas não é Deus que tem que agir, é ela que tem que agir. Eu quero sair da droga, ela sabe que está errada, ela sabe que tem que mudar, mas ela diz, eu não tenho forças. Sabe, gente? Ela recebe avisos, ela recebe incentivos, ou ele recebe incentivos, mas dentro dessa pessoa, ela está cauterizada, a mente está cauterizada. Ela não diz para ela mesma, eu vou mudar, eu vou sair dessa, eu vou dar a volta por cima, chega! Romanos capítulo 2, versículo 15, dá uma olhadinha aí, por favor. Olha o que diz aqui o texto. Romanos capítulo 2, o verso 15, fica depois de Atos. Volte um pouquinho a sua Bíblia e observe aqui. Encontrou? Olha o que diz. 2,15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutualmente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo.
Tu que pregas que não se deve furtar, e furtas. Dizes que se deve cometer adultério, e o comete. Abominação a ídolos, e roubas os templos. Tu que te glorias na lei, e desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre gentios por vossa causa. Aqui o apóstolo Paulo, ele falando aos de Roma, com respeito à mente cauterizada. Sabe, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quantas pessoas falam de fé? Use a fé, crê em Deus, confie em Deus, mas ela mesma não vive a fé. Se apegue, lute, batalhe, mas ela mesma não batalha. Sabe, gente? Mente cauterizada. E nós precisamos transformar a nossa mentalidade. Sabe, gente? O mundo de lá de fora é um. O mundo de lá de dentro é outro. Explique melhor, pastor. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Eu não posso olhar para as coisas que acontecem aqui e me acomodar, gente, me acostumar. Por essa razão, o reino de Deus não vem primeiramente se manifestando na vida de muitas pessoas, porque elas vivem de acordo com o modelo desse mundo, aceitando, se conformando. É a vida, é desse jeito, é assim mesmo. Não! Mude a sua mente. Eu não aceito ser infeliz, eu não aceito a derrota, eu não aceito o fracasso, eu não aceito viver uma vida medíocre. Não é por acaso que Deus se manifestou, ou manifestou o seu reino, dentro desse mundo, por meio de Jesus, o seu Filho amado. Sabe? Que não veio à terra como general, tá, gente? Como um poderoso exército, trazendo anjos, guerreiros e poderosos. Não, mas ele veio como um frágil cordeiro. O reino de Deus irrompeu no mundo através do nascimento e a vida e a morte e a ressurreição de Jesus. Ao invés de trazer em primeiro lugar o reino externo, Jesus constrangeu os corações com um imenso amor. E sabe, gente, o amor do Pai, o amor que vem do céu. Antes de ser uma transformação do sistema do mundo, o reino dos céus, ele visa uma transformação, sabe, gente, dos operadores dos sistemas. A saber, cada um de nós, um cristão do passado escreveu essas seguintes palavras. Preste bem atenção. Se você quiser saber onde a porta do reino dos céus, onde é a porta do reino dos céus, você precisa encontrar a porta do seu coração. Queridos, quem escreveu isso foi o pastor Gustavo Bessa. Quer saber onde é a porta do reino dos céus? Então encontre a porta do seu coração. Gente, não vamos viver no modelo desse mundo, no sistema desse mundo, porque o mundo está corrompido, o mundo jaz no maligno. Nós temos que começar, gente, a mudar os conceitos. Você sabe que está na hora de uma mudança radical. O que fazer, pastor? Talvez você me pergunta. O que fazer? A pergunta é que eu fiz, né? Para mim mesmo. Eu digo sempre que o crescimento, quando eu falo de crescimento, não é de estatura física não, gente. Mas o crescimento como pessoa não é mágica. São princípios aplicados, tá? O que eu quero compartilhar com você são esses pequenos princípios. Pequenos, mas que se tomados de forma correta, a gente consegue ter êxito. Nós temos que aplicar na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família, no nosso lar, para que venhamos colher resultados. A mudança, ela não acontece de uma hora para outra, é uma transição. Tá, gente? Como fazer para que as pessoas entendam isso?
Sabe? Nós temos que fazer o seguinte: as coisas têm que ser simples, claras. Porque tem gente que às vezes toma aquele arranco, né? Aquele alvoroço na emoção e depois para. É igual uma dieta. É igual aquela pessoa que quer fazer exercício. Não, agora eu vou e tal, e começa a malhar, e começa a correr, e compra roupa da academia, e ela começa a entrar na dieta, começa a comprar aquela comida específica para a dieta, e depois ela para no meio do caminho. As mudanças têm que ser gradativas. Não vá com sede ao pote, porque senão, meu irmão, você vai ficar muito, como é que eu posso dizer, afobada, vai terminar se engasgando com água. Entendeu a metáfora? Quem vai muitas das vezes naquela ânsia de mudança, terminando mudando. Sabe? A minha oração, gente, hoje, é para que todas as dúvidas sejam respondidas. Sabe? Todos os paradigmas sejam quebrados. Nós temos que entender que somos capazes, se ouvirmos a voz de Deus, nós somos capazes de mudar a nossa história. Tudo começa com a mudança da nossa mentalidade. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita, é sempre o melhor para nós. Pastor, mas a minha vida nunca vai para frente. Mude a sua mentalidade e diga: minha vida pode ir para frente, eu posso crescer, eu posso vencer, eu posso ser feliz, eu posso ser curada, eu posso ser liberta, eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. Aquela mentalidade de tadinho, de fraquinho: ah, ninguém se importa, ninguém me ama, ninguém me quer, ah, as portas estão fechadas, nada dá certo, tudo dá errado. Muda a sua mentalidade. Começa a pensar diferente. Querido, para que a sua vida mude, você tem que mudar a maneira de pensar. Não me pergunte como, porque milagre não se explica. Como a porta vai se abrir, como o emprego vai surgir, como a dívida vai ser saldada, como você vai comprar o carro, como você vai comprar a casa, como você vai limpar o seu nome, como você vai restaurar o seu casamento, como você vai ser feliz no amor, na vida sentimental. Como não importa, o que importa é que vai acontecer. Mude a mente, mude a sua mente, diga: vou ser feliz, eu vou vencer. Gente, a mentalidade tem que ser transformada. Sabe, gente, nós temos que usar a nossa fé. Nós temos que mudar a nossa maneira de encarar as coisas. Muitas pessoas resistem às mudanças, né? Resistir às mudanças é um dos maiores erros que os homens podem cometer. Um dos maiores problemas hoje, o apóstolo Pedro enfrentou no seu ministério. Como assim, pastor? Resistir às mudanças. Jesus havia dito que eles pregariam o evangelho primeiramente aos judeus, por serem os filhos de Israel. O próprio Jesus falou isso. Jesus enviou esses 12. Está escrito Mateus 10:5. Evangelho de Mateus 10:5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis na cidade dos samaritanos. Aí lá em Mateus 10:5 diz assim: deixa primeiro saciar os filhos. Foi a ordem de Jesus. Pedro guardou muito bem essa palavra. Ele começou incansavelmente a pregar aos judeus. Ele não pregava para os gentios. O desejo era obedecer, fazer a vontade do Senhor. Mas a graça de Deus não era apenas para os judeus. Quem eram os gentios? Somos nós, pessoas que não mereciam o evangelho, a palavra.
mas pela graça nós somos alcançados. Você vê aqui, não estou inventando nada. Jesus falou, não vá pelo caminho dos gentios, nem na cidade dos samaritanos. Mateus 10, 5 e Marcos 7, 27. Esses dois textos. Só que, gente, Jesus na grande comissão, ele disse bem claramente, isso aqui ele falou antes, olha o que ele fala depois, você preste bem atenção, que o reino de Deus seria anunciado a todas as nações, gente, fazendo discípulos, ensinando a todos, tanto judeus como gentios, a guardarem a sua palavra. Ou seja, a partir daquele momento, tudo estava sendo mudado. Gente, e Pedro ficou ainda naquela resenha, preso a algo passado. E eu queria falar para você que talvez está preso aí a uma tradição. Sabe, gente, interessante que muitas pessoas não se atualizam, né? Elas não mudam. Veja Mateus 28, versículo 18. Encontrou? Mateus 28, 18. Olha o que diz aqui. Deixa eu localizar aqui na minha Bíblia. 28, 18. Evangelho de Mateus. Encontrei aqui, rapidamente. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, e Pedro ainda estava apegado que não era para ir para os gentios. Ele não mudou a mentalidade. Só que não vemos Pedro sendo sensível às mudanças de Jesus. Na verdade, o vemos insistindo, né? Instando em não anunciar o reino de Deus para gentios. Por diversas vezes o próprio Jesus disse a Pedro que ele deveria mudar, porque os princípios estavam mudando. Não adianta ficar batendo na mesma tecla, tentou do jeito, tentou desse jeito, tentou desse jeito, de novo. Não, muda a estratégia. Mas pastor, qual a estratégia que eu devo mudar? Querido, aí é muito particular. Tem gente que quer resposta, que é ela que deve buscar. Você recebe, sabe, uma direção. Agora compete a você seguir o caminho. Quando você pede orientação, ontem, eu fui no Ibura, no bairro do Ibura, aqui em Recife, e me ensinaram, olha, você vai para ali, eu fui lá para o R1. Eu perguntei, como é que eu faço para chegar em tal lugar? Perguntei, fiz a pergunta, alguém me ensinou. A pessoa não fez junto comigo, ela me deu indicativos e eu tinha agora que desenrolar para achar. Pois é. Querido, nem sempre nós conseguiremos ter êxito se ficarmos aguardando. Nós temos que ir, sabe? Olha, Gálatas 2:8, anote. Gálatas capítulo 2, versículo 8. Porque aquele que operou quase que não sai, eficazmente em Pedro para apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. A ponto do Senhor Jesus chamar um certo homem chamado Paulo para levar o evangelho para o gentio. Pedro não queria, resistiu. Aí sabe o que acontece? Aí Deus chama Paulo. Se você não estiver disposto a mudar, Deus vai chamar outro, para que possa fazer o que você não fez. Aí Deus fala, eu estou mandando, estou falando, estou tentando, mas fulano não quer renovar, então não posso fazer nada.
Aquele que depois passou a se chamar Paulo, ele mesmo disse isso, lá em Gálatas 2:8. Esse também tem sido o problema, gente, de muitas pessoas, resistir às mudanças. Sabe, eu fico olhando aí, algumas pessoas criticam as mudanças. Eu fico olhando aí gente metendo o pau em rede social, que é do diabo, que é do capeta. Gente, até uns anos atrás, década de 90, eu posso dizer, década de 80, a TV era bombardeada pelo segmento evangélico. E olha, estou falando, eu sou do meio, sei. Eu lembro quando eu era garoto, vamos lá, meus 17 anos, eu lembro que a gente ouvia falar, meus 16, 15, esse período, essa década. Os pastores, muitos pastores falavam da TV, que TV é do diabo, e tal, e metia o pau e falava. Hoje esses pastores são donos de TVs. Mudaram a mentalidade. Tem uns que até hoje não mudaram, não. E falam mal. Gente, deixa eu explicar para você. A TV não é má. Tá? Sabe quem é mau? É aquele que utiliza ela de forma errada. É apenas um veículo. O carro, tá? O problema não é o carro que pode matar alguém. É a maneira que eu conduzo este carro. Embriagado, drogado, sem responsabilidade. Aí hoje muitos falam da internet, do Facebook, do YouTube. Muita coisa ruim tem nessas redes e tal. O WhatsApp não presta, é do capeta. Vejo muita gente bombardeando. O WhatsApp não tem nenhum problema. O Face não tem nenhum problema. O YouTube não tem nenhum problema. As redes, as mídias sociais não tem nenhum problema. O problema é você que utiliza de forma errada. Consegue entender? O problema é você. Tem nada a ver. É a mentalidade que está ainda atrasada. É uma pessoa retrógrada. É uma pessoa atrasada. Ela não mudou a mentalidade. Tem homens que estão atrasados, por isso que estão passando por dificuldades em casa, com a família, o tratamento. Se você não mudar a sua forma de tratar seus familiares, você, mulher, não aprender a tratar, mudar a sua mentalidade. Tem que mudar, gente. Tem que procurar ver coisas que vão solidificar a sua família, o seu lar. Entende? Eu não sei se você consegue me entender. Mas as mudanças, elas precisam acontecer. Gente, interessante. Crescimento, mudança, não é mágica. Não é no piscar de olhos que vai mudar a nossa vida. Não é mágica, não. É esforço, é dedicação. Lá nos Carvalhos de Manré, Abraão, o pai da fé, ele entendeu, gente, que ele precisava mudar. Então ele mudou as suas tendas e foi e habitou nos Carvalhos de Manré. Manré significa riquezas. Glória a Deus. E sabe, gente, Manré era um cananita. Eu procurei fazer um pequeno resumo. Manré plantava carvalhos em uma época em que as pessoas não se preocupavam com o meio ambiente. Tá? Pois, na verdade, o meio ambiente não estava em perigo naquela época. O que estava em perigo eram as pessoas por falta de alimento, falta de água, por falta de recursos que permitia as pessoas viverem naquela região tão difícil de ser habitada. Manré morava no deserto. E no deserto, gente, quando se encontra um pedaço de terra em que dá para plantar, que dá para produzir alguma coisa, as pessoas costumam plantar cereais, comida. Porque lá não tinha supermercado. Eles sabiam que tinham que plantar para viver. Eles sabiam que era necessário. Então a prioridade era plantar cereais. O carvalho até produz frutos.
Os frutos dos carvalhos se chamam bolotas, tá? Holandes, mas não são frutos comestíveis, não dá para comer. O homem não tem nenhum proveito para se alimentar de um fruto desse, tá, gente? Ele vai contra todas as leis da sobrevivência. Ao invés dele plantar comida para ele sobreviver, ele planta uma árvore, ele planta um carvalho. Por que Mané cultiva carvalhos? Por quê? Que tipo de pessoa plantaria carvalho em uma terra onde a prioridade eram cereais? Olha a mentalidade. Vamos lá. Mané, tá, gente? Ele estava nessa visão, plantar carvalho. Todo mundo plantando comida, ele planta carvalho. Só os mais sábios plantam carvalhos, tá? O inteligente pede bênçãos. O inteligente pede bênçãos. Mas o sábio planta carvalho para colher bênçãos. Aleluias. O sábio pede, tá, gente? O inteligente pede bênção. Mas o sábio planta carvalho para colher bênçãos. Você vai entender. Mané, quando plantava carvalho, não pensava em si mesmo. Ele não estava pensando nele. Você vai entender. Em que ele pensava, pastor? Explique. Olha, assim como Abraão, vindo do Egito, milhares de pessoas vinham de longas jornadas, sabe? Longas estradas, lugares desérticos, distantes. E Mané, ele pensando nisso, sabe, gente, ele começou a idealizar. Eu estou conjecturando. Ele começou a idealizar, ele começou a pensar. Ele disse: opa, vou plantar carvalho. E quando esses viajantes vierem da sua longa jornada, sabe o que vai acontecer? Calor forte. Eles vão se abrigar debaixo do meu carvalho, entre as árvores de grande porte. O carvalho é considerado o símbolo de resistência. O carvalho é forte, é robusto. Quanto mais tempestade enfrenta, mais forte ele fica. Carvalho é assim. As raízes se aprofundam, os galhos e troncos ficam robustos e até disformes, como se trouxesse na face as marcas da luta. Mané conhecia bem o segredo dos carvalhos. Aleluia. Já havia presenciado muitas tempestades, observado as mudanças que o evento provocava no tronco, nos galhos, nas folhas das suas árvores. O carvalho, ele dura até 2000 anos. Olha que maravilha. Existe um carvalho conhecido como oak. Esse carvalho chamado oak angel, que significa carvalho anjo, ele tem aproximadamente 1500 anos. É uma atração turística na Ilha de João, na Carolina do Sul. Ganhou esse aspecto devido a ter enfrentado muitas incontáveis tempestades. Esse carvalho, ou esses carvalhos, são fontes de inspiração, gente, para várias pessoas no mundo. Até os dias de hoje, reis dos Estados Unidos e da Inglaterra se casavam debaixo de carvalhos. Gente, pensando nos milhares tipos de viajantes, Mané decidiu plantar carvalho, para que os viajantes com suas caravanas pudessem descansar debaixo da sombra dele. Mané sabia que a sua atitude seria lembrada até os dias de hoje, porque aqueles carvalhos seriam lembrados como carvalhais de Mané. Que maravilha, hein? Aleluia. Oh, glória. Tem hora, gente, que a gente tem que pensar lá na frente. Mudar a mentalidade. O Deus de Israel abençoa a geração de Mané, que mesmo depois de morto está dando vida para alguém. Gente, só o sábio planta carvalho. Acho que neste momento você vai se perguntar: o que isso tem a ver comigo?
Gente, leia Isaías 61 para você entender. O que está escrito lá? Isaías 61. Quero que você leia o texto. Você já conhece, já ouviu falar? Já ou não já? Mas tem um detalhe que eu acho que você ainda não percebeu. Um detalhe que passou desapercebido. Isaías 61. Diz assim, ó: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos presos, e o que mais? A pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança, de quê? Do nosso Deus. Aí ele continua aqui, ó, vamos lá. A consolar todos os que choram, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza ou de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem, o quê? Carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Seja um carvalho de justiça, forte, plantado, resistindo a tempestades, e quando vier alguém que está sofrido, venha se abrigar debaixo da sua força, debaixo da sua fé, debaixo da sua confiança, do ânimo que existe na sua vida, e o nome do Senhor seja glorificado. Quem olhar para você vai dizer: fulano é forte. Sabe por quê? Porque você mudou a mentalidade. Você não olha para o problema como problema, você olha para o problema como oportunidade. A Bíblia diz que quando pregamos o Evangelho aos mansos, restauramos o contrito de coração, proclamamos liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, quando apregoamos o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, quando consolamos os tristes. Gente, quando ordenamos acerca dos tristes que se dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, aleluia, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, quando fazemos isso, então, querido, estamos plantando carvalhos de justiça para o nosso Deus. Através da vida desse carvalho, o nome de Deus é glorificado. Queridos, em todas as nações e por todas as gerações, é Deus que vai usar esses carvalhos para abençoar outras vidas. Quando plantamos esses carvalhos, Deus nos chama de sacerdotes do Senhor. Ele faz as promessas de nos abençoar em dobro. Continue lendo Isaías. E faz que a nossa geração também seja lembrada, reconhecida como descendência do Senhor. Agora entenda por que o nome de Maré significa riqueza. Gente, sabe, Abraão, ele, lá em Gênesis capítulo 1, Gênesis 13, versículo 18, diz assim: Abraão mudou as suas tendas, foi e habitou nos carvalhos de Maré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Ele não sabia, mas debaixo dos seus carvalhais aconteceriam um dos maiores milagres de toda a terra. Maré não tinha ideia disso. Mas uma coisa, Maré, ele não sabia que tipo de pessoas encontravam descanso debaixo dos seus carvalhais. Ele não tinha ideia. Debaixo dos carvalhais estava Abraão, o pai da fé. Gente, Abraão é o nosso pai, é o pai da fé. Ele foi o primeiro homem a viver pela fé. Quando Abraão tinha 75 anos, Deus apareceu para ele e fez essa promessa. Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai,
Vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você uma grande nação, abençoarei e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. E nessa peregrinação, Abraão vai para debaixo dos carvalhais, os carvalhais de Mamré, e habita ali. Por um período do seu tempo, por um período da sua vida, está lá. A Bíblia diz que passam 25 anos e Abraão ainda não tinha nenhum filho, gente. Olha, ele tinha 75. Passou 25 anos e a promessa não tinha se cumprido, mas Abraão tinha uma mente transformada. Quem tem a mente transformada não olha para a adversidade. Com 100 anos, Abraão tinha apenas duas coisas dentro de sua tenda. Sua esposa Sara, 90 anos, e ele tinha também o mordomo Eliezer. Ele tinha a velha e o mordomo. Eram as únicas coisas. Ele acordava de manhã, via a velha e o mordomo. Antes de dormir, ele via a velha e o mordomo. Abraão passa 25 anos. 25 anos dentro da tenda, olhando para a velha, olhando para o mordomo. E depois de 25 anos, Abraão já tinha desistido da promessa que Deus lhe havia feito. Então Deus aparece para Abraão. E lá em Gênesis 15, 1 até o 5, diz que depois dessas coisas, está aqui, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então levou-o para fora e disse: olha agora para os céus, contra as estrelas, se é que podes. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Gente, mude a sua mentalidade. Chega um momento da vida que a nossa mentalidade fica estagnada. Aí precisamos de novo renová-la. Por isso Deus nos tira de dentro da tenda, de dentro da casa, de dentro da cobertura, e diz: olha para o céu, conta as estrelas. Quando Deus chega para Abraão e diz que ele seria pai, Abraão pergunta para Deus, dizendo: Deus, Senhor, como que eu posso ser pai? Eu só tenho Sara e o mordomo. Eu só tenho Sara, a velha, e o mordomo. Essa era a visão de Abraão. E a visão de muitas pessoas hoje é essa. Eu não tenho estudo, eu já estou velha, eu já estou velho, eu não tenho casa própria, eu moro de aluguel ainda. Pastor, eu vivo de pensão, vivo de aposentadoria. Pastor, meu marido bebe, meu filho se droga, a minha filha está muito rebelde em casa. A mentalidade é porque ela olha o problema. Ela está esquecendo de olhar para Deus. Lembra como você era antes, no início, e veja como você está agora. Abraão no início saiu, foi, seguiu a fé, e de repente por algum momento ele parou. Aquilo que constantemente vejo determina aquilo que eu acredito. Se você vê problema, você vai acreditar no problema. Se você olha para a dificuldade, você vai acreditar na dificuldade. Se você olha para a doença, você vai dizer: essa doença está demais, esse problema está agravando. Quanto mais você olha para aquilo que te cerca, mais você vai acreditar que talvez não tenha jeito, que talvez não tenha solução. A psicologia explica isso, tá? Esse fato através da introjeção. O que é introjeção? Introjeção é um processo inconsciente pelo qual o sujeito incorpora ao seu aspecto, sabe, gente, objetos da realidade. Ele começa agora a externar, ele começa a observar, gente, na sua psique, uma quantidade maior do mundo exterior.
E ele se limita àquilo. Quando Deus tira Abraão de dentro da tenda, ele agora começa a aguçar a sua visão e sair daquela realidade que ele estava. Deus queria mudar, tratar Abraão, e Deus falou: sai daqui, Abraão. Lembra daquela passagem? Tinha um homem que era cego, e Jesus tirou o cego da aldeias e levou ele lá fora para curar ele lá fora. Jesus às vezes tem que nos tirar do lugar para mudar a nossa visão. Eu lembro de outro texto também, Jairo. A multidão disse: olha, não incomoda o mestre porque tua filha morreu. Jesus, ele continuou seguindo, entrou na casa, mandou todo mundo sair e ficou só ele e os discípulos. E Jesus mandou a menina levantar e a menina levantou. Tem hora que você tem que sair da tenda, tem hora que você tem que sair do meio da parentela, tem hora que você tem que sair do meio de alguns amigos. Saia do, como diz o Salmo 1, não se assente na roda dos escarnecedores. Saia de onde limita a sua visão, saia de onde limita a sua fé, saia de onde limita a sua confiança e vá para o lugar que Deus te mostrar. Queridos, eu queria avançar um pouco mais sobre esse tema, mas a hora não permite. Eu quero continuar no decorrer dos dias falando um pouco mais sobre isso. Espero que Deus tenha tocado e falado ao seu coração através dessa palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.